Você já parou para pensar no que acontece quando uma empresa privada se torna tão grande, tão influente, que começa a moldar o destino de um país inteiro? Imagine um cenário onde os rumos econômicos, políticos e até culturais de uma nação são decididos não dentro do parlamento, mas nas salas de reuniões de uma corporação. Parece exagero? Então saiba que isso já é realidade na Coreia do Sul, e o nome por trás disso é Samsung. A gigante sul-coreana não é apenas uma fabricante de celulares e eletrodomésticos. Ela é praticamente um pilar estrutural da economia nacional. Neste vídeo, vamos mergulhar fundo nesse fenômeno. Você vai entender como a Samsung cresceu até se tornar maior que o próprio Estado sul-coreano em muitos aspectos, o que isso significa para a soberania do país e, principalmente, os riscos invisíveis de se depender tanto de uma única empresa. Do glamour tecnológico aos bastidores obscuros de poder, corrupção e monopólio, prepare-se para ver a Coreia do Sul sob um ângulo que poucos têm coragem de mostrar. E no fim, a pergunta inevitável: é possível um país ser verdadeiramente livre se é economicamente dependente de uma marca? A história começa em 1938, quando a Samsung nasceu como uma simples empresa de comércio de alimentos e secos. Fundada por Lee Byung-chul, a marca ainda estava longe de se tornar a potência tecnológica que conhecemos. Mas o cenário da Coreia do Sul no pós-guerra abriu espaço para algo novo. Com o país destruído, o governo incentivou o surgimento dos chamados chaebols, conglomerados familiares que seriam impulsionados com apoio estatal. A ideia era simples: fortalecer grupos empresariais que, em troca, reconstruiriam a economia. E entre todos os chaebols, foi a Samsung que mais soube aproveitar essa oportunidade. Ao longo das décadas, ela se expandiu para áreas como construção civil, seguros, têxteis, até finalmente mergulhar no mundo da tecnologia. Nos anos 80 e 90, começou a ganhar espaço internacional com chips de memória, semicondutores e, mais tarde, os famosos smartphones da linha Galaxy. O que antes era um negócio de família se transformou em um império global, com presença em praticamente todos os setores da vida moderna. Mas com tanto poder concentrado em uma única marca, a linha entre sucesso econômico e dependência estatal começou a ficar turva. Hoje, a Samsung representa aproximadamente 20% de todas as exportações da Coreia do Sul. Só isso já seria motivo de atenção, mas o buraco é mais embaixo. A empresa é responsável direta e indiretamente por milhões de empregos, movimenta bilhões em investimentos e está conectada com setores estratégicos como tecnologia militar, educação e até infraestrutura urbana. O resultado? Uma economia que literalmente respira Samsung. Qualquer oscilação no desempenho da empresa pode impactar imediatamente o valor da moeda nacional, o mercado de ações, o desemprego e a arrecadação pública. Estamos falando de uma estrutura onde o sucesso de uma única empresa pode representar o sucesso do país inteiro e o fracasso, a catástrofe nacional. Esse grau de dependência é chamado de risco sistêmico corporativo. Em outras palavras, se a Samsung tropeça, a Coreia cai junto. E é aí que o jogo de poder começa a se tornar perigoso. Com tanto poder nas mãos, era inevitável que a Samsung acabasse se envolvendo nas engrenagens do poder político. E não demorou. O caso mais emblemático aconteceu em 2017, quando Lee Jae-yong, herdeiro do Império Samsung, foi acusado e preso por envolvimento em um gigantesco esquema de corrupção envolvendo a então presidente Park Geun-hye. A acusação? Subornos milionários em troca de favores políticos e influência sobre decisões estatais. Mas o que chocou o mundo não foi apenas a prisão,
foi a rapidez com que ele foi solto e reconduzido ao cargo, sob a justificativa de que sua ausência poderia causar danos à economia nacional. Em poucas palavras, ficou claro que a Samsung era intocável. Sua importância para o país era tamanha que a justiça teve que ceder. A partir daí, o debate se intensificou. Quem está no controle, afinal? O governo ou a corporação? E mais importante, até que ponto uma democracia pode coexistir com um império empresarial que influencia, patrocina e define políticas públicas? Mas os impactos não se limitam à política. A supremacia da Samsung também sufoca o mercado interno. Startups sul-coreanas, por exemplo, enfrentam imensas dificuldades para crescer, competir ou atrair investidores. Tudo porque a maior parte do capital, dos talentos e dos recursos estão voltados para os gigantes. Inovar em um ecossistema onde uma empresa domina tudo se torna uma missão quase impossível. A concentração de poder impede que novas ideias floresçam, o que a longo prazo mina a diversidade econômica. Casos de pequenas empresas que foram absorvidas, neutralizadas ou simplesmente faliram por competir com alguma divisão da Samsung são cada vez mais comuns. E o mais alarmante é que muitos desses negócios nem chegam a surgir, justamente pelo medo do confronto inevitável com a gigante. Assim, o que é vendido como orgulho nacional, muitas vezes, funciona como um bloqueio ao desenvolvimento. Agora, vamos olhar para o outro lado da moeda, o fator humano. O sucesso da Samsung não seria possível sem seus milhares de trabalhadores, mas o preço cobrado pode ser alto. Há diversos relatos de jornadas excessivas, metas inalcançáveis e pressão psicológica dentro das unidades fabris. Em 2018, a empresa foi condenada a indenizar famílias de funcionários que morreram em decorrência de doenças adquiridas em suas fábricas, especialmente por exposição a produtos químicos tóxicos. O caso se tornou um escândalo internacional e revelou uma verdade incômoda. Por trás dos aparelhos brilhantes e inovações tecnológicas, existem histórias de sofrimento e exploração. É claro que a Samsung também oferece salários acima da média e uma série de benefícios. Mas o ambiente de trabalho é altamente competitivo e estressante. No final, o trabalhador paga o preço pela eficiência que o mundo inteiro admira. A influência da Samsung vai além do mercado e da política. Ela faz parte do imaginário cultural sul-coreano. A empresa patrocina eventos esportivos, apoia produções de K-dramas, tem parcerias com artistas do K-pop e até influencia o conteúdo exibido na mídia local. Escolas e universidades mantêm convênios com a marca, treinando profissionais para suprir suas necessidades internas. Isso significa que desde a formação educacional até o consumo de entretenimento, o cidadão sul-coreano é constantemente exposto ao universo Samsung. Essa presença constante transforma a empresa não apenas em uma marca, mas em um símbolo nacional. Para muitos, trabalhar na Samsung é o auge do sucesso profissional, o que fortalece ainda mais o poder simbólico da corporação. Mas será que esse fenômeno é exclusivo da Coreia do Sul? Na verdade, não. Vemos situações semelhantes em outros países. Nos Estados Unidos, empresas como Google, Amazon e Apple também possuem imensa influência sobre políticas e sociedade. Na China, o Alibaba representa um poder quase estatal. No Brasil, a Petrobras já teve peso semelhante. A diferença está nos mecanismos de controle e regulação. Enquanto em alguns países há agências reguladoras fortes, políticas antitrust e auditorias independentes, na Coreia do Sul, o poder dos chaebols continua muitas vezes acima da crítica. O caso da Samsung é um alerta sobre os limites da liberdade econômica quando uma corporação cresce demais. Afinal, o que deveria ser um motor de progresso pode facilmente se tornar um obstáculo à soberania nacional.
E o que aconteceria se a Samsung falhasse? Esse é o pesadelo que ronda a mente de muitos economistas e políticos sul-coreanos. Uma crise global, um boicote internacional, uma falha tecnológica ou escândalos de grande escala poderiam causar um colapso sem precedentes na economia do país. Com tantos setores interligados à performance da empresa, qualquer desvio de rota teria efeitos imediatos sobre a população. Desemprego em massa, desvalorização da moeda, fuga de investidores, cortes em programas sociais, a falta de um plano B. Ou seja, a ausência de diversificação econômica é o verdadeiro perigo. Quando todos os ovos estão em uma única cesta, qualquer tranco pode quebrar tudo. E nesse caso, a cesta tem nome, endereço e CEO. Diante de tudo isso, fica a pergunta que precisa ser feita. Um país pode ser verdadeiramente livre se depende economicamente de uma única empresa? O crescimento da Samsung é, sem dúvida, uma das maiores histórias de sucesso empresarial do século. Mas junto com o prestígio e a inovação, veio também uma sombra de desequilíbrio. O que começou como uma aliança estratégica entre governo e setor privado se transformou em um casamento onde uma das partes manda mais que a outra. Para a Coreia do Sul, isso significa viver sob o peso de um império invisível, um império que fabrica celulares, sim, mas também molda decisões políticas, controla o fluxo financeiro e dita o futuro de milhões. O que você pensa sobre isso? Deixe sua opinião nos comentários e se esse vídeo fez você enxergar as grandes corporações com outros olhos, compartilhe com seus amigos. A discussão está só começando.